A paz do Senhor, amados irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem direta do coração de Deus para os nossos corações. Eu já quero pedir perdão aos irmãos. Na semana passada eu não consegui trazer um vídeo porque eu estava bem gripada, mas eu ainda estou me recuperando, porém a obra de Deus ela não pode parar, né, irmãos? Por isso eu estou aqui, com a graça de Deus. Deus tem falado comigo, tá, sobre a sabedoria, para estudar um pouco mais sobre a sabedoria. E aí ele me orientou para estudar o livro de Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão. E nós vemos aqui provérbios importantes, ele menciona muito sobre a sabedoria, sobre um estilo de vida, sobre o caráter cristão. Então eu vejo muitos ensinamentos nesse livro que é muito importante pra gente, né? E aqui no capítulo 2, Provérbios 2, nós vemos também ele falando sobre a sabedoria e o valor dela, tá? E a partir do versículo 3 vai dizer assim: se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então eu preciso desconstruir a ideia de que a sabedoria é para poucos, tá? Nós vemos a sabedoria no fruto do Espírito Santo, nós vemos ele como um espírito de emanação, como uma forma de manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então nós vemos também a palavra de sabedoria como um dom espiritual. No entanto, o que eu acho mais interessante aqui é que ele fala que vai encontrar quem entender que a sabedoria ela deve ser o que? Buscada como algo material, algo que é de muito valor. Aqui fala prata. Então você deve buscá-la como um tesouro escondido, ou seja, a sabedoria não está acessível realmente para todos facilmente. Mas se você entender o valor que ela tem, que o valor muito maior do que a prata, o ouro, do que a prosperidade em si, você vai compreender o temor do Senhor. Por quê, gente? Porque a sabedoria de Deus não é como o conhecimento humano, a ciência que é regida aqui pelas leis da natureza, não é uma forma sistemática, lógica, racional. A sabedoria de Deus é ilimitada. E para alguns pode ser considerada loucura, entende? Então é algo extremamente diferente do conhecimento humano e eu preciso trazer isso aqui para vocês. Então a primeira forma de você começar a compreender o que é a sabedoria, entender que ela é mais preciosa que tudo isso, que ela pode sim trazer recursos materiais, mas que não é o objetivo principal. O objetivo é temer ao Senhor, porque se você busca a sabedoria, você busca entender o quê? O que Deus quer fazer. Qual é a direção de Deus para cada situação da sua vida, e isso sim é temer ao Senhor. Então é um tesouro escondido porque é valioso demais. Temer ao Senhor é algo valioso demais e traz muitos benefícios, você entende? Então, se você tem procurado, não que seja errado, a gente tem mesmo que conhecer, né? Nós estamos no mundo, nós precisamos sim estudar as coisas do mundo, conhecer, sim, se inteirar sobre o que está acontecendo, mas o nosso balizador sempre vai ser o temor e a sabedoria de Deus. Então, buscar a sabedoria de Deus é o princípio, é algo que precisa estar como base de todo cristão. Por quê? Como que você vai andar em fidelidade ao Senhor, em retidão, no caminho que Ele deseja para você, se você não procura entender qual é o caminho que Ele tem para você, tá? Porque, às vezes, o que a gente entende pela sabedoria de Deus ou pela vontade de Deus para nós é simplesmente aquilo que está latente no nosso coração, ou seja, nossa emoção, aquilo que nós desejamos muito. Mas será realmente que é só isso? Será que a gente deve se estribar nas próprias vontades? Será que isso é a base para a sabedoria de Deus? Porque muitas vezes nossas vontades vão nos levar para outros caminhos, nós sabemos, certo? Então, o que a palavra de Deus está falando? Quem entender que a sabedoria deve ser buscada constantemente como algo precioso, valioso, mais valioso do que o que vale mais para os homens aqui na terra, ou seja, a prata e o ouro, vai conseguir receber e terá o conhecimento de Deus. É isso que Deus está falando. Então são para pessoas que compreendem que não é sobre o conhecimento humano, que não é sobre a lógica, aquilo que os homens cogitam, porque a sabedoria de Deus pode se tornar assim uma loucura para os homens. Deus tem mostrado muito isso, né? Então eu vejo isso como um principal caráter da sabedoria. É você entender que ela deve ser buscada. Então a sabedoria de Deus, ela pode não ser instantânea, como muitas pessoas pensam, eu recebi
dom da palavra de sabedoria, eu recebi o espírito da sabedoria e agora eu posso tomar todas as decisões porque com certeza todas elas serão sábias. Não. A palavra de Deus é bem clara. É você entender que ela precisa ser procurada, buscada em cada decisão que você tomar. Então é uma vida, é um estilo de vida, é como você escolhe viver. Então talvez você tenha um problema para resolver no seu dia e você acredita que você não precisa mais se colocar em oração para buscar o direcionamento de Deus para resolver esse problema, e ali você toma meios naturais para resolver, e pode ser que pela ciência, pela lógica humana, você tenha acertado, mas você não acertou diante da sabedoria de Deus, o temor de Deus, porque Ele está nos chamando para um nível onde Ele quer fazer parte das decisões mais simples e as mais importantes da nossa vida. Então, você resolver diante dele, primeiro você entregar seus problemas, desafios diários, aquilo que você não está conseguindo resolver diante, aos pés da cruz, e confiar na direção dele, que ele tem algo, que ele tem uma estratégia perfeita para resolver esse problema, que ele tem uma direção que muitas vezes não vai entrar em conformidade com aquilo que a tua alma deseja, mas que ele é perfeito em tudo que ele faz e que isso não vai te causar dores, digo, consequências negativas a longo prazo. Então, olha só que interessante, temer ao Senhor. Temer ao Senhor, pois é o Senhor quem dá a sabedoria, de sua boca vem a compreensão e o discernimento, da boca de Deus. Mas às vezes nós podemos estar cheios de pensamentos, com a mente cheia das nossas próprias vontades, dos nossos próprios interesses. Será que nós estamos escutando, ouvir o que vem da boca de Deus? Será que nosso espírito está pronto para receber? Porque a nossa mente, ela está numa dimensão onde ela recebe. Nós temos aqui, o espírito tem uma consciência. Então, o espírito é o que? O nosso homem espiritual é a comunicação, É onde o Espírito Santo se comunica. Só que se a nossa alma estiver gritando mais alto, se as vontades do nosso corpo, as nossas vontades materiais também, nós infelizmente vamos calar o espírito. E aqui nós vemos que é através da boca de Deus que vem essa compreensão, o discernimento para resolver problemas, resolver as questões diárias, para obter sucesso na nossa vida como um todo, e é isso que Deus quer. Deus quer tomar o controle, e é isso, temer ao Senhor, entregar tudo a Ele, querer fazer tudo como Ele faria, gente, é exatamente isso, amém? Não pensar como os homens pensam, não criar julgamentos como os homens julgam, não gerar preconceitos sobre o seu ambiente, sobre as pessoas, sobre seus problemas, como o homem julgaria, mas como Deus. Então é isso que Deus está falando aqui, olha que interessante. Tudo isso Ele reserva a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Então, a primeira coisa aqui, amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Então, se eu não amo a palavra do Senhor, eu não amo esse momento de comunhão, como que você acha que você vai receber a sabedoria? Se você nem a busca, se isso nem faz parte das suas orações, essa busca, se você não procura entender e compreender o que Deus está querendo de você, qual é a decisão do alto. Gente, a decisão do alto, ela deveria ser muito estimada, porque ela não tem parcela de falhas, engano, ela é perfeita, ela nos conduz à vida, a caminhos de luz. Então, é isso que Deus tem para nós, para todos nós. Ele não tem isso para uma pessoa específica, não. É isso que eu queria desconstruir nas nossas mentes. Deus tem uma parcela de sabedoria para todos aqueles que buscam ela intensamente, como a prata, para todos aqueles que obedecem os mandamentos, que amam ao Senhor e temem a Ele. Amém? Eu queria deixar essa mensagem para o coração dos irmãos. Eu espero que a partir de hoje, esse pedido, haja um desejo interior dentro de você para obter a sabedoria, não como algo que vai alimentar o seu orgulho e a sua vaidade, mas como algo que vai te orientar para medidas que serão eficazes para o plano de Deus na Terra, para o reino de Deus. Nem sempre obedecer a sabedoria de Deus vai te trazer na Terra, vamos dizer, em período curto de tempo, algo que você queira muito adquirir. Mas para o plano, ou vamos colocar o plano de Deus, o plano para toda a humanidade, vai ser eficaz. E é isso, Deus dá sabedoria para quem compreende, para quem tem essa visão, amém, irmãos? Eu espero que você comece a buscar ela, como você busca tudo aquilo que você deseja, amém? Quero deixar essa mensagem para os corações dos meus irmãos. Finalizamos aqui, até o nosso próximo vídeo.